Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. Só fazer umas alterações aqui, tá? Rapidinho, só um minuto. Bom dia, Christian. Como vai, Ilane? Tudo bem? Tudo bem? Estou só organizando aqui, tá? Tá Só um bem. minuto. Já já me apresenta e a moderadora também entra, a gente se apresenta direitinho, tá? Combinado. Bom dia também, Núbia. Só para cumprimentar adequadamente. Bom dia. Não falei porque já vamos se apresentar aí. Tá bom. Bom dia. Bom dia, pessoal.
Bom dia. Bom dia. Bom dia, Georgiana. Eu sou, então, professora Georgiana Luna, sou da área de administração, de marketing da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba, e vou moderar essa sessão, né, que é a sessão aí de comportamento do consumidor, né? Temos 4 trabalhos a serem apresentados nessa sessão, 2 deles relacionados à questão de cocriação, né, de valor, em relações triádicas, né? Eu achei bem interessante, eu não conhecia de fato achei muito legal. Os 4 artigos são muito interessantes, né? Tem uma relação direta. Tem um outro também do consumo, né? De slow beauty, né? Numa perspectiva aí de consumo sustentável, é o seu, Núbia? Legal, achei muito interessante. O Sim. Christian, você é um dos autores também? Eu sou o autor das relações triádicas com a genética. Ah, tá. São 2 artigos, né? São. Acho que é interessante, talvez até a Erlane vai nos conduzir como debatedora, né, Erlane? Acho que ela está com um probleminha aí no vídeo. E a Lígia, bom dia, Lígia, você é uma das autoras também dos artigos? Bom dia. Não, estou prestigiando sua sessão. Ai, que legal, seja bem-vinda. Obrigada. A gente Audiência qualificada, viu, professora? É? Bastante qualificada. Nem tanto, professora, nem tanto. Sempre são as boas palavras do meu colega. Que legal, que legal. Seja bem-vinda, Lígia. Vamos aguardar, então, a previsão de início é 8h30, né? Acho que a Erlane vai debater a sessão, né? Estará junto comigo na sessão. Ela saiu, deu uma saidinha, acho que deve ter tido algum probleminha. A gente aguarda, então, até 8h30, né? E a gente inicia, tá bom? Fiquem à vontade.
Professora Georgiana, bom dia, tudo bom? Bom dia, Júlia. Eu só avisando que a Elane, ela teve um problema de conexão e acabou a energia elétrica na casa dela. Então, nos primeiros aqui, eu que vou mostrar o vídeo, tá bom? Enquanto ela Tá. não consegue voltar, eu vou apresentar os vídeos. Eu só peço um minutinho para eu conseguir fazer a abertura dos vídeos aqui no meu computador, Perfeito, para a gente começar, tá bom? tá bom. Júlia, nós temos 2 artigos do Christian, Tá bom, então são 2 vídeos. Acho que seria interessante a apresentação ser seguida, né? tá bom. Porque são artigos correlacionados. Acredito que são frutos de um trabalho, Christian, de maior, imagino que sim, né? De uma dissertação, uma tese. São 2 dos 3 artigos da tese. O primeiro artigo eu apresentei no SEMIAD do ano passado, e aí os 2 últimos estão nesse trabalho. Eu imaginei, quando a gente lê o texto, a gente percebe, sabe, que é um texto, assim, fruto, né, de um trabalho mais robusto. Não é somente um artigo, né, feito para o evento. Então, Obrigado. Júlia, quando você estiver pronta, né, a gente Tá bom. faz. Não sei se no caso do Christian a gente faz, porque, a princípio, como que a sessão vai funcionar? A ideia é debater os trabalhos individualmente, né? Uhum, A cada apresentação a gente faz o debate e, inclusive, com a participação da plateia, se assim desejar, né? E uhum. no caso do Christian, como os 2 trabalhos dele, né, são correlacionados, são frutos, né, de uma mesma discussão. Não sei se a gente ele apresenta os 2 e a gente faz a discussão ao final. Bom, mas você pode escolher, professora. Fica a seu critério. Deixa eu ver aqui. Christian, desculpa, você pode me falar o nome, por favor, das suas 2 apresentações? Claro, são os trabalhos 5 e 20. Ah, tá bom. Um é o 5 e outro é o 20. O primeiro é serviços contínuos em uso compartilhado, as relações triádicas cogenéticas na cocriação de experiências de valor. E o outro é o impacto das relações triádicas cogenéticas na lealdade do consumidor de serviços contínuos em uso compartilhado. Olá a todos e todas, meu nome é Christian Gomes de Souza Freire, junto com o José Afonso Maton. Estou ouvindo minha voz por aí, eu acho que... Eu tô abrindo os vídeos aqui, então deu certo. Tá dando certo. Peraí que temos mais os outros vídeos aqui, para eu conseguir abrir. E vamos ver se a Elane consegue voltar, eu consigo chamar a pessoa que está de suplente. Peraí, vamos aqui. Voltar. Uhum. Tá bom. Bom, professora, se você já quiser dar início, para a gente não atrasar muito tempo, né? Já podemos. Podemos? Então, vamos dar início, né, oficialmente, a essa primeira sessão do tema marketing, comportamento do consumidor. A previsão é que a gente tenha aí 4 apresentações, né? No momento, na sessão, nós temos 2 autores apenas. Estamos aguardando a autora do terceiro artigo, que vai discutir marketing de relacionamento, é uma revisão sistemática da literatura. Então, acredito que a gente pode iniciar com os 2 trabalhos do Christian, e a gente pode fazer as discussões individualmente. Como você prefere, Christian? Como você sente que seria mais produtivo? Professor, se a gente discutir o primeiro, a gente já baliza os termos e já coloca numa dimensão do que é esse fenômeno, e aí o segundo a gente pode discutir os achados quantitativos dele, porque a primeira O é uma primeiro quali. é o impacto, né? Que você está falando, o impacto das relações, né? Do primeiro eu estou falando do que é as relações triádicas, é o artigo 5, que é fruto de uma pesquisa quali com 50 entrevistados.
Você conseguiu localizar, Júlia? O título desse que ele está falando chama-se Relações Triádicas de Criação de Valor. É o primeiro Sim, sim. vídeo. Uhum. Já está aqui, então já vou compartilhar com vocês, tá? Provavelmente já estão vendo a minha tela. E eu vou compartilhar com vocês o vídeo. Esse é o outro, viu? Olá a todos e todas, meu nome é Christian Gomes. Ei, gente, desculpa. Esse é do impacto. Não, Começa Relações Triádicas da Criação de Valor. Não, de consumidor, porque o outro vídeo... Essa daqui, desculpa, gente. Falha nossa aqui de última hora. Imagina. Olá a todas e todos, meu nome é Christian Gomes de Souza Munaire e lhes apresento o artigo Serviços Contínuos em Uso Compartilhado, as relações triádicas cogenéticas na cocriação de experiência e valor, escrito em parceria com José Afonso Mazon. A gente traz aqui um olhar sobre os ecossistemas onde os serviços são ofertados e em que as relações entre as pessoas, seja a relação do cliente com os funcionários, o staff, os empregados da empresa, seja entre os atores, client to client, têm sido abordados como elementar na pesquisa para os ambientes propícios para a cocriação de valor nos ecossistemas. Mas ainda, as motivações que levam o indivíduo a interagir com esse ecossistema ainda não está suficientemente coberto. Então, esse artigo busca entrelaçar o papel dessas relações do indivíduo com o staff, onde esse serviço é tomado, com os outros usuários, onde esse ecossistema se dá, naquilo que nós vamos chamar de relação triádica, e que acontece uma formação de uma cultura a partir dessas relações, que é a cultura cogenética. Então, o nome que se dá é de relações triádicas cogenéticas, self, o indivíduo, com os outros, staff e outros usuários, e a cultura, essa cultura que se forma. E a gente tem uma pergunta de pesquisa, que é qual o papel das relações triádicas cogenéticas no desejo do indivíduo, do consumidor, de interagir nesse ecossistema onde o serviço ele é cocriado, né? O valor é cocriado. A gente traz aqui uma lente teórica da Social Exchange Theory, a teoria das trocas sociais, onde se sustenta que o indivíduo entra e se mantém em uma relação dentro de uma expectativa de obter lucro ou vantagem, né? Um valor positivo para ele nessa relação. Diante de uma situação em que essa relação ela não é positiva, a pessoa, o indivíduo, tende a abandonar essa relação. Então, essa é a nossa lente teórica. A gente traz o escopo de serviço que a gente quer observar, que são serviços contínuos em uso compartilhado, tem natureza recorrente, não é uma situação pontual de tomada de serviço, é um ecossistema onde esse serviço se dá com regularidade, as trocas acontecem de forma também regular, e nesse ecossistema o indivíduo ele tem uma interação cogenética dele com os outros e essa cultura que se forma, né? Então, nesse escopo de serviço que a gente está observando, e a gente traz esse elemento que é fundamental, que é crucial para a nossa pesquisa, que são as relações triádicas cogenéticas. Como eu disse, é uma relação do indivíduo com ele mesmo na dimensão do merecimento, o quanto ele se vê merecedor de estar ali, a qualidade da relação que ele tem com o staff, que ele atende com as outras pessoas que tomam esse serviço contínuo em uso compartilhado, e essa cultura que se forma a partir dessas relações. A cultura organizacional não dá conta de responder essa cultura, porque a empresa pode treinar e enraizar a cultura organizacional no seu staff, mas a empresa não treina o outro usuário para que essa relação se dê de tal maneira ao indivíduo se sentir pertencente, merecedor e acolhido naquele environment, naquele ecossistema. A gente traz esse referencial teórico e vai nos ajudar a responder a nossa pergunta de pesquisa. E a gente traz dois construtos importantes para a gente poder entender essas relações, né? A autoeficácia, que é a crença que o indivíduo tem da sua capacidade de realizar uma tarefa independentemente das suas relações com o outro, e a autossuficiência, o quanto a pessoa dá realmente valor às relações calorosas. O nosso método aqui nesse artigo foi qualitativo, nós fizemos entrevistas semi-estruturadas com 50 respondentes,
de serviços contínuos em uso compartilhado. Nós utilizamos os serviços de ginástica, mas nós poderíamos usar outros serviços também. A gente usou esse que tem como característica um serviço continuado em uso compartilhado com outras pessoas. A gente cobriu todas as regiões brasileiras e a gente utilizou do Atlas TI para poder fazer as análises também, para poder fazer as análises léxicas e semânticas, sintáticas desse conteúdo relacional. Aqui eu lhes apresento as categorias e definições que foram utilizadas para a gente poder categorizar as falas, né, dos nossos respondentes, cobriu toda a nossa literatura e também todos os campos que nós gostaríamos de analisar. A gente utilizou do coeficiente C, que é aquela medida entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo do 1, mais forte é aquela correlação. E a gente então começa a apresentar os resultados, mostrando o seguinte: quanto maior a autoeficácia do indivíduo, maior o self-acionário, maior o grau de motivação dele de co-criar valor naquele ecossistema que ele vivencia o serviço tomado. A gente também mostra que quanto maior a autoeficácia baixa, quanto menor a percepção que ele tem que ele é capaz de fazer, menor também o self-acionário que ele manifesta. Então, a gente sustenta que a autoeficácia pode moderar a importância das relações que o indivíduo tem nesse ecossistema que ele toma esse serviço. A gente também traz que quanto mais baixo o self-acionário, mais baixa a sua percepção de valor, maiores correlações do self-acionário baixo e merecimento baixo, interação negativa baixa, acolhimento self e outros negativos, ou seja, quanto menos esse indivíduo se vê abraçado por esse environment onde ele toma o serviço, menor é o desejo dele de co-criar as experiências vivenciadas. E aí, obviamente, quanto mais acolhido, quanto mais abraçado, quanto mais sentimento de merecimento, maior o desejo dele de co-criar as suas experiências. A gente apresenta aqui uma tabela com todas as correlações entre os códigos que nós medimos, então tem aí uma análise bastante robusta em que a gente vai trazendo a partir daí, né, as nossas propostas, as nossas sugestões de avanço nessa literatura. Tanto é que a gente apresenta aqui um modelo teórico mostrando como essa relação se dá. Então, o valor percebido, ele é resultado de um self-acionário. Quanto mais alto o self-acionário, mais alto é o valor percebido. Só que para que esse self-acionário seja de fato alto, esse environment, esse ecossistema onde ele toma esse serviço, é fundamental que seja acolhedor, em que ele se sinta merecedor de fazer parte daquele ambiente. E aí as trocas sociais justificam a permanência dele nesse ambiente. É claro que a gente traz as nossas conclusões, né? Que é importante trazer esse olhar das relações triádicas cogenéticas para poder entender a cocriação de valor. Então, é um avanço para a literatura nesse escopo, nessa área de pesquisa. Por ser uma pesquisa qualitativa, a gente tem a natureza de não poder generalizar os nossos achados, mas encaminha, ilumina novas propostas, novos olhares para se medir esse fenômeno que a gente propõe nesse nosso artigo. Aqui estão as nossas referências e aqui está o nosso muito obrigado. Ok, gente, como a Elaine acabou de voltar para a sessão, então ela dará continuidade. Ela é a debatedora. Aqui eu entrei apenas para substituí-la por problemas técnicos, então ela retornará, tá bom, gente? Muito obrigada e desculpe esses probleminhas técnicos que a gente acabou de passar aqui. Obrigada, Júlia, pelo apoio. Obrigada. Pois é, eu que peço desculpa, gente. Vou só me apresentar, professora, que eu não me apresentei no início, rapidinho, peço desculpa, vai ser bem rápido. Eu sou a Erlane, eu sou estudante de doutorado da UFPE em administração, sou formada em administração e também mestre em administração pela UFPB, viu? Peço desculpa aí, faltou energia e eu não consegui entrar pelo celular. Obrigada, Elane. Seja bem-vinda, né? Christian, vou tecer alguns comentários do teu trabalho. Primeiro, que sim, eu amei o seu trabalho, gostei muito, achei uma discussão necessária para o marketing. Vou usar o seu artigo para os meus alunos, né? Que esse semestre, inclusive, eu estou dando aula disso, e como que é desafiador, né? Sempre foi desafiador trabalhar com serviços na área de marketing, né?
Serviço sempre foi o nosso, né, a questão mais desafiadora dentro de marketing, né? A gente romper ali aquelas 5 características, né? Principalmente a intangibilidade. Acho que teu trabalho, assim, tem questões bem interessantes, do ponto de vista metodológico, achei extremamente robusto, você ter trabalhado com 50 entrevistas, né? Para métodos qualitativos, isso é um número muito grande, né? E você coloca que você conduziu as entrevistas de forma semi-estruturada, dando espaço, né, para uma flexibilidade ali, ou seja, além de terem sido 50 entrevistas, foram semi-estruturadas, né, o que torna mais desafiador ainda. E você também apresenta, né, uma contribuição à literatura, né? Você realmente mostra a lacuna que você identificou e como a sua discussão e o seu trabalho traz essa contribuição à literatura, né? Você faz uma observação na apresentação, né, dizendo da impossibilidade de generalização de dados, por ser uma abordagem qualitativa, mas fica clara a contribuição teórica do teu trabalho, né? Então, isso por si só já garante a ele ali, na minha opinião, uma importância, né? E até mesmo acredito que de uma boa publicação. Não sei se você já submeteu, enfim. Agora, eu fiquei pensando bastante em termos teóricos, né, nessa discussão aí de relações triádicas cogenéticas. Você propõe ali, no início do artigo, você fala empresa, staff, usuários, consumidores, vendedores e marca. Achei difícil trabalhar isso de forma orgânica, e você também traz na sua última fala uma discussão de trocas sociais, do consumidor se sentir merecedor. Eu acredito que é algo tão subjetivo que você traz no final do teu trabalho, são instâncias muito subjetivas, sabe? Como trabalhar isso na prática? Como que eu consigo entender que o consumidor ou usuário daquele serviço contínuo, né, se sente merecedor, se sente acolhido? Eu acho que a gente passa, assim, quase que para um outro nível de intangibilidade, sabe? Porque a intangibilidade em serviço a gente consegue trabalhar com alguns elementos, por exemplo, infraestrutura, ambiente, tecnologia, atendimento, etc., né? Mas, assim, essa outra dimensão que o teu trabalho traz, eu achei, assim, ainda mais desafiadora. Então, eu queria te ouvir em relação a essa questão, do ponto de vista mesmo né, de como que isso acontece, ou como que isso pode acontecer, né, na prática, né, na vivência de empresas prestadoras de serviços. Obrigado, professor, por suas palavras, elas me enchem de alegria e me faz sentir merecedor de estar aqui e acolhido pela senhora. Então, veja como é que essas relações triádicas, elas se dão em qualquer natureza. No serviço continuado, que é aquele que me faz ou não voltar no dia seguinte para tomar aquele serviço, eu testei ele em faculdades também, eu testei ele em outros ambientes e funcionou muito bem também. Essa é uma dimensão fenomenológica, ou seja, nós estamos diante de um fenômeno que nós precisamos dar nome para ele, que nós precisamos entender a sua multidimensionalidade e, ao mesmo tempo, toda a sua complexidade, dado que é bastante subjetivo. Mas o self, e nesse aspecto eu mergulhei bastante durante o meu doutorado lá no Instituto de Psicologia, apesar de eu ser da FEA, de origem, eu fui para o Instituto de Psicologia para poder entender essas trocas self e outros. A dimensão do merecimento é o self, sou eu olhando para mim mesmo e saindo de mim e me vendo aqui agora, falando com essa audiência tão qualificada e me perguntando, será que eu sou impostor ou será que eu mereço estar aqui? Então, o merecimento ele se dá numa dimensão eu comigo mesmo, que é validada, que é legitimada na minha relação com o outro. Então, a linguagem corporal que eu identifico, ou é a sensação de acolhimento e de pertencimento. Isso é muito complexo, porque o acolhimento vem da hospitalidade. Hospitalidade, a literatura já deu, são técnicas, né, de chamar pelo nome, olhar pelos olhos, olhar nos olhos. Então, existem técnicas para isso. Agora, tem a afetividade. A afetividade não é hospitalidade. A afetividade é uma dimensão. E aí vem o Social Exchange Theory para poder dar conta dessa lente teórica das trocas sociais, que também é bastante subjetivo. No próximo artigo, a gente conseguiu medir, até onde é possível medir, com os R quadrados possíveis,
mas então a gente propôs uma escala, validou e ficou bem legal. Então, o que a gente quis com esse primeiro artigo era entender esse fenômeno, era permitir que as pessoas trouxessem esses sentimentos para que a gente pudesse, a partir daí, começar a encaixar as peças de algum quebra-cabeça, porque as relações C2C, customer ou client, ou A2A, actor to actor, dão dimensões da importância das trocas entre as pessoas num sistema. Mas essa cultura cogenética que Bush 2001 e a professora Simão, a Lívia Simão, que foi minha professora no Instituto de Psicologia, traz Bush, Herbst e uma turma muito bacana e pesada que o marketing de serviços não tangenciava até aí. O artigo 1 da tese, que foi apresentado ano passado no SEMEAD, eu trazia a bibliométrica, falando, olha, não tem ninguém falando desse tema nesse ambiente que é tão importante falar dessas trocas. Então, esse artigo 2, professor e colegas, a gente se propôs a encaixar essas peças e ver se fazia sentido. E a gente também não sabia muito para onde a gente ia. A gente tinha uma pergunta de pesquisa. E a Quali foi nos mostrando como é que se dava. E aí, 2 elementos centrais. O que a gente queria entender? Existe o desejo ou não do indivíduo de voltar no dia seguinte para aquele serviço que ele contratou. E o desejo dele voltar no dia seguinte vai se dar muito de como ele se viu ali ambientado e acolhido. Mas toda a literatura fala de cocriação de valor, a importância das empresas de construírem esses ambientes para poder as pessoas cocriarem valor. Mas quem diz que eu quero? Né? Ou seja, eu como cliente, quem diz que eu quero? Eu vou querer, eu vou me ver acional, eu vou me ver agindo, e foi isso que a gente descobriu, a partir desse ecossistema que nos dá mais do que o lugar de fala, digamos assim, ou mais do que o protagonismo institucional. É eu me ver realmente sendo acolhido, abraçado e me sentindo merecedor de vivenciar essa experiência e, a partir daí, co-criar o valor e as experiências. Interessante que você falou, quando você discutiu, eu pensei assim, tem muitas questões da psicologia aqui, e aí você traz na sua fala, né, que você fez, né, uma inserção ali, né, na psicologia, né, da USP, porque realmente tem elementos, assim, bem interessantes aqui. Nossa, parabéns, parabéns mesmo. Eu acredito que eu vou usar o seu artigo, sem dúvida, com os meus alunos, né. A gente está trabalhando na segunda disciplina aqui, essas questões de plano de marketing, né, para muitos setores de serviço, isso vai ser bem interessante. Elane, como estamos de tempo, você ainda consegue fazer alguma inserção aí em relação a esse primeiro artigo? Vamos para o segundo. Pois é, vamos para o segundo, mas eu queria parabenizar, né? Que eu gostei muito do artigo, só um fechamentozinho. E os resultados, a forma como ele colocou, eu achei bem fácil de entender. Eu só acrescentaria ligar mais, que eu senti falta com a teoria. Porque ele falou bem e eu senti ligar um pouquinho. E quando ele chegou nas conclusões, eu vi essa ligação com a teoria. Aí eu acho que eu tiraria aquela parte da conclusão que está ligando os resultados com a teoria e levaria mais para os resultados. Mas eu adorei o artigo, achei bem interessante, ainda não tinha visto realmente essa ligação desses 3 pontos, e está de parabéns. Com certeza eu também vou utilizar esse artigo futuramente, viu? Aí o segundo artigo, porque como eu não entrei no início, ficou combinado ser o Christian, ou já entrar a Nubia, o Christian, né? Uhum. Novamente? Isso. Certo, só um minuto. Olá a todos e todas, meu nome é Christian Gomes de Souza Munairi e, junto com José Afonso Mazon, apresentamos o artigo O Impacto das Relações Triádicas Cogenéticas na Lealdade do Consumidor de Serviços Contínuos em Uso Compartilhado.
o nosso objetivo aqui é trazer esse escopo de serviço, que é o serviço contínuo em uso compartilhado, e dimensões desse modelo de serviço, desse ecossistema, onde o valor ele é co-criado na experiência de uso. Então, a dimensão tangível, infraestrutura, equipamentos e tecnologia, o serviço propriamente dito e a atmosfera, o environment, as relações que se dão ali e de que maneira essas três dimensões impactam na lealdade. Então, a nossa lente teórica é a lente teórica da lógica serviço dominante, e a partir daí, então, a gente apresenta as nossas definições. A definição do serviço contínuo em uso compartilhado é aquele de natureza recorrente, onde essa interação se dá não apenas com o staff do prestador de serviço, mas também com outros usuários que tomam aquele serviço durante a vigência do seu contrato, né? Numa interação cogenética, que a gente vai entender um pouco mais para frente, de uma relação self, do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com o outro, e da cultura que se forma das relações propostas a partir dali. Então, a gente traz a primeira dimensão, que é a dimensão do que é tangível de um serviço, de uma experiência de serviço, e a gente diz o seguinte, a hipótese 1, a percepção positiva das comodidades com a infraestrutura impacta positivamente a qualidade percebida. E o que impacta a percepção positiva de infraestrutura? Equipamentos, né, e tecnologia. Então, nós apresentamos essas primeiras hipóteses. Na sequência, a gente vai falar do serviço propriamente dito e de dimensões da percepção do serviço tomado. Então, a consistência, a competência de quem presta serviço, a consistência, a regularidade, a competência, as habilidades e a flexibilidade, a percepção que o indivíduo tem de que o serviço ele é moldado às suas necessidades específicas. Então, a gente apresenta as hipóteses, né, que a percepção de uma consistência impacta na qualidade percebida, e que a competência do staff impacta na percepção de consistência, a interação positiva do indivíduo com o staff impacta positivamente na percepção de consistência do serviço, e que a flexibilidade na entrega também impacta positivamente a percepção de competência do staff. E aí a gente vai para as relações triádicas cogenéticas. E esse universo, esse environment, essa atmosfera, tem sido pouco tratada pela literatura de marketing de serviços, e é o elemento que a gente traz aqui também como um avanço para a literatura. Então, significa dizer o seguinte, nessa relação triádica, é a relação do indivíduo com ele mesmo, na sua sensação de merecimento. Então, ele olha para si e se vê merecedor de estar ali, tomando esse serviço. Na percepção dele com o outro, seja staff ou outro usuário, numa sensação de pertencimento, numa sensação de acolhimento. E desta interação acontece a formação cogenética de uma cultura. E é uma cultura que a cultura organizacional da empresa não dá conta, porque a empresa só tem condições de introjetar a sua cultura no seu colaborador. Ela não tem como treinar o outro usuário para que exista essa atmosfera. Então, essa cultura cogenética ela é trazida nessa dimensão de uma formação que se dá de geração espontânea. Então, maior percepção de merecimento impacta positivamente o desejo do indivíduo de co-criar as suas experiências, o seu self acionário. A interação positiva do consumidor com o staff da empresa impacta positivamente a percepção de merecimento. A interação positiva do consumidor com os demais consumidores também impacta positivamente a percepção dele de merecer estar ali. E uma maior percepção de tribos excludentes, também chamadas de panelinhas, as panelas, impacta negativamente as relações entre os consumidores e os demais, né, consumidores, tá? Essa relação self-outros. E aí a gente vai analisar também a dimensão aqui da autossuficiência. O que é a autossuficiência? Né? A sensação do indivíduo de que ele não precisa de relações calorosas com o outro. A lista de valores, list of values dele, é mais orientada para valores individualistas. Então, maior importância às relações calorosas impacta positivamente a interação entre consumidor e staff, né? E maior importância às relações calorosas, maior impacto entre as interações entre consumidores. Então, a gente traz aqui. E, por fim, a lealdade, que é nossa variável independente, nossa variável dependente final, né? A qualidade percebida impacta na lealdade do consumidor, e quanto maior o self-acionário do indivíduo, maior a sua lealdade. Aqui a gente vê o nosso modelo
teórico. Aqui, então, eu apresento os resultados, ou melhor dizendo, o método que nós utilizamos, os softwares que nós utilizamos. É importante dizer que a gente utilizou um software, que é o DPower, para poder medir qual seria o número mínimo de respondentes. Nós teríamos aí uma obrigatoriedade mínima de 68 respondentes do nosso modelo, e nós tivemos 99. Aqui a validade convergente dos construtos, aqui a validade discriminante da nossa escala, mostrando que a gente está com uma escala bastante robusta, e aqui a gente mostra, então, que todo o nosso modelo teórico ele foi validado, as nossas hipóteses elas foram validadas. Maior percepção de infraestrutura, maior percepção de qualidade, equipamento impacta na infraestrutura, tecnologia impacta na infraestrutura, percepção de consistência impacta na qualidade, maior competência impacta na consistência, a relação self-staff impacta na consistência do serviço tomado, a flexibilidade impacta na competência, merecimento gera maior self-acionário, relação self-staff gera maior percepção de merecimento, a relação self e outros, maior percepção de merecimento, a percepção de panelas impacta negativamente, notem aí o beta, uma percepção de acolhimento self e outros, as relações calorosas impactam, quanto maior necessidade de relações calorosas, maior percepção de acolhimento self-staff, as relações calorosas também impactam self e outros, e a qualidade impacta na lealdade, e o self-acionário impacta na lealdade. Então, aqui a gente mostra o modelo teórico com todos os seus impactos. A gente, então, evidencia a importância da dimensão da infraestrutura para a percepção de qualidade, a dimensão dos serviços propriamente dito para a percepção de qualidade, e no modelo que nós trouxemos aqui, onde o nosso locus, a gente identificou que os serviços impactam mais do que propriamente a dimensão dos equipamentos. E aí a gente avança na nossa análise, né? O nosso tempo aqui é bastante curto para poder analisar tamanho, modelo teórico, mas o importante é dizer o seguinte, que a gente demonstra que existem avanços possíveis a partir do entendimento de que essa dimensão das relações triádicas cogenéticas são fundamentais para o impacto do self-acionário, e quanto maior a percepção da pessoa de que ela é bem-vinda, de que ela é desejada, de que ela é acolhida, maior a lealdade dela à empresa. Então, essas são as nossas referências, e aqui está o nosso muito obrigado. Obrigada, Christian, né, pela segunda apresentação. A discussão ainda vai ficando mais robusta e mais interessante, na verdade, né, no segundo artigo. E achei legal que você traz, assim, quer dizer, o conjunto, né, de variáveis e de elementos que podem contribuir na sua discussão. E duas perguntas que eu queria, né, fazer para te ouvir. A questão da experiência no uso de serviços, assim como a percepção de valor, é extremamente individual e subjetiva, né? Isso é um conceito do marketing, um dos conceitos centrais aí do marketing. Que dimensão isso toma quando a gente vai trabalhar ou aplicar isso na área de serviços, né? E uma outra questão que você fala, que eu achei interessante, é que essa percepção de cultura cogenética e de valor que é percebida pelo consumidor, a dimensão é muito maior quando nessa questão das relações sociais e até mesmo do self, do que você discute, do que mesmo dos elementos que possam tangibilizar essa qualidade. Então, assim, o que dialoga com o artigo anterior, né, qualitativo, né, da importância das relações sociais, né, desse sentimento de acolhimento, né, em detrimento, inclusive, do que a literatura normalmente, né, ou fundamentalmente discute e afirma como os elementos que possam tangibilizar essa relação. Não sei se ficou claro as duas questões que eu coloco para você. Ficaram sim, professora. E para iniciar essa resposta, eu queria saudar o professor Andrés, que está aqui na sala também. Bom dia, professor Andrés. Mais uma audiência qualificadíssima aqui que nos brinda. De fato, a gente buscou entender duas dimensões, a qualidade percebida e a qualidade percebida sendo uma resposta da infraestrutura, e a infraestrutura
sendo impactada por equipamentos e tecnologia, e lá em cima a gente entendendo o serviço propriamente dito como a consistência com a qual ele se dá, sendo impactado pela competência e habilidades de quem presta esse serviço, obviamente, a abordagem de hospitalidade, digamos assim, do staff, e também sendo impactado por uma questão fundamental da cocriação, que é a flexibilidade, ou seja, não importa o conhecimento ou a liturgia da minha prestação de serviço, se eu não colocar o meu cliente na centralidade dessas entregas e ser flexível, até onde é possível ser flexível, para permitir a cocriação, se eu não tiver essa flexibilidade, não existe cocriação, existe um serviço depositário, não é? Então, nós temos isso que a literatura já dá, e já dá conta como importantes para a percepção de qualidade, e a percepção de qualidade, a literatura também já dá como uma variável que impacta positivamente ou diretamente a lealdade. Esse outro ecossistema, que é das trocas sociais, das relações triádicas cogenéticas, é a nossa contribuição. Curiosamente, aproveitando que o professor André está aqui, e que é o nosso chefe no Data Fair, que é uma importante dimensão dentro da FEA USP, onde a gente analisa os comportamentos e a percepção de valor e a cocriação de valor dos nossos estudantes. Eu apliquei isso em academias de ginástica, mas depois eu apliquei também em faculdades, em diversas faculdades. E as dimensões de infraestrutura, que sempre foi muito importante, questionava se serviço é tangível ou é intangível. Tem até esse debate. Não, ele tem uma dimensão tangível, ainda que você não tenha posse do que é tangível, é o cenário onde a experiência se dá, e ela é importante. O serviço propriamente dito, obviamente, é importante. Mas se a gente colocar isso em qualquer serviço que se dá de forma contínua e compartilhada, a gente talvez conheça diversos exemplos de serviços onde a infraestrutura não está a melhor possível, está eventualmente até mesmo sucateada. A entrega do serviço propriamente dito é muito legal, o que mitiga os problemas advindos da infraestrutura, mas é nessa troca, é nesse ambiente, nesse acolhimento, nessa sensação de pertencer e merecer pertencer, em que eu me sinto acional, em que eu me sinto potente. Aí pegar Spinoza e falar do estado mais potente da alma, do entusiasmo. Aí estou trazendo um pouco de filosofia para esse nosso encontro. Então, esse sentimento de potência me faz ser leal àquele ambiente, ainda que, e por isso o serviço ele é co-criado, ainda que o serviço tal qual ele venha, não esteja também no seu melhor shape, na sua melhor formatação, eu me sinto acional de querer transformar esse serviço, porque é co-criado, e em vendo que há flexibilidade para isso, eu me coloque ainda mais leal. Por quê? Porque é um lugar onde eu tenho protagonismo. E aí a gente vai, desde de Lush, Varg, 2004 para cá, a gente tem tratado desse protagonismo. Aliás, desde para Halad, esse protagonismo de quem toma o serviço. Então, quanto mais se o ambiente promovesse, né, conseguisse, mas é como se o ambiente promovesse realmente um ambiente ideal de cocriação, né? Eu convido o consumidor, né, para... Se for intencional da firma, muito melhor. Mas, e aí talvez essa seja uma contribuição que a gente traga, eu não conheço empresas que andam mensurando isso, para a partir dessa mensuração construir estratégia. Eu acho que essa é uma entrega também gerencial da tese, porque a tese ela ficou ainda mais abrangente, porque eu plotei essa mesma escala em 2 serviços diferentes, medi os 2, vi como eram diferentes, ou como a escala servia para ambos, serviu mesmo. Então, como as empresas ainda não mensuram em tese, né? Não mensuram, ainda não é uma estratégia. Isso também tem se dado de maneira espontânea. Mas sim, quanto mais esse ambiente, ainda que não é uma parte da estratégia da empresa, quanto mais esse ambiente se mostra propício aos protagonismos, aos merecimentos e aos acolhimentos, a gente mostra que tem um impacto importante para a lealdade. Perfeito, Christian. Muito obrigada pelas suas considerações, né? Acho que também a gente está vivendo num contexto, né? Assim, essa contemporaneidade tem assim realmente sinalizado, né, da importância, né, de relações cada vez mais humanas, afetivas e próximas, né? Principalmente na dimensão de serviços. A Erlane gostaria de fazer como nossa debatedora,
passar a palavra para ela. Obrigada, Christian. Obrigada. Parabéns, Christian, novamente, né? Trabalho excelente, gostei muito. Usou Costa, né, professor Franzé, gosto muito da metodologia que ele usa para o desenvolvimento de escalas, e aí ficou bem organizadinho, deu para entender muito bem quando você colocou nos resultados. E aí eu só queria te perguntar, que você, além de parabenizar, né, eu queria te perguntar, porque no final você disse que uma das suas contribuições teóricas seria justamente mostrar essa tríade que é importante para a cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa cultura que você conseguiu ver essa importância nessa tríade congênita. Tá bem. Essa cultura, e obrigado por suas palavras, Erlane, essa cultura não é a cultura organizacional que a literatura dá como sendo um elemento central para poder balizar as relações que a firma quer ter com a empresa. Então, ela introjeta a cultura organizacional nas suas equipes, através das capacitações, treinamentos, aliás, desde o processo seletivo, pessoas com maior congruência, com maior perfil para aquele modelo de entregas, e a cultura organizacional ela dá conta dessa relação do indivíduo com o staff, ou mais propriamente dito, do staff com o indivíduo. Só que a cultura que a gente traz, que é a cultura triádica e cogenética, é o que Bush, 2001, e que é Herbert, desde 1975, eu estou falando agora igual o Lula estava falando da Tebet, não consegui, Herbert. Então, Herbst, desde 1975 em diante, ele já falava dessas trocas cogenéticas, ou dessas trocas das relações que formam uma cultura cogenética. Então, essa cultura imagina que uma redoma. Nós estamos aqui numa relação em que as nossas trocas estão moldando uma cultura que o SEMIAD não capacitou, nem a Irlane, nem a professora Georgiana, não capacitou a professora Andresa, a minha colega a professora Lígia, a minha colega a professora Núbia. Não nos treinou. Eu sei que a Irlane passou por uma capacitação que o SEMIAD proporcionou, porque eu já fiz essa capacitação desde 2000 e de alguma coisinha. Então, esse processo foi treinado, só que as trocas que estão acontecendo nesse exato momento, ninguém treinou. Então, é essa cultura que se forma agora como se fosse uma redoma que vai se movimentando porque ela é indissociável das trocas. E é essa cultura que Herbst e Bush vão chamar de cultura cogenética. Tá ótimo. Muito obrigada, Cristian, pelos esclarecimentos. Aí, o outro participante não chegou ainda, né, professora? Então, alguém mais quer fazer algum comentário? Ou eu posso passar já a Núbia? Eu acho que é interessante ouvir, né, os colegas. Então, eu ia justamente perguntar se as perguntas ficariam ao final ou se a gente ia fazer a interação agora. Pode interagir agora, pode. Tá. Na verdade, parabéns, Cris, como sempre. Gostei muito dos 2 artigos, mas, assim, o teu título já chama atenção, essa questão da cogenética, a gente fica curiosa, né, para tentar entender. E você traz muito isso, realmente, da psicologia, ficou claro. E o que eu queria te perguntar, eu não sei também se isso, de repente, pode ser um avanço nas tuas pesquisas ou não, de repente você me fala que não faz sentido, mas, assim, você tipificou 2 tipos vários, né? Mas, assim, eu peguei, assim, 2 tipos de personalidades, assim, bem diferentes, né? Aquela que você coloca o indivíduo que ele tem essa tendência mais autossuficiente, e aquele que tem aquela necessidade maior de se sentir merecedor, né? Aquela questão do self que você tinha mencionado. Você acha que isso, não sei se você chegou a analisar esses tipos de perfis, ou se eventualmente numa questão mais gerencial, a empresa, de repente, poderia fazer um cluster, né? Ou tentar, de alguma forma, gerenciar esses padrões diferentes de self que você encontrou? Muito obrigado por sua pergunta e muito obrigado pela presença, Lígia, sempre um prazer. A gente trouxe essa questão das relações calorosas. O List of Values ele foi proposto em 1988, mas já é uma discussão antiga. Na verdade, é uma escala com 9 questões em que nós temos um conjunto de questões que, quanto mais o respondente
pontua positivamente aquele conjunto, ele tem uma característica mais individual ou valores mais individuais, e quanto mais um outro, ele tem mais valores coletivos, né? Então, de uma certa maneira, nós ora somos mais individualistas, ora somos mais coletivistas, mas há uma diferença. Igual o Higgins vai falar sobre o foco regulatório. Tem pessoas que são mais promoção, pessoas que são mais prevenção. Então, mas nós temos um pouco de tudo. Eu não clusterizei porque eu só peguei a parte que cabia. Eu queria entender o quanto as relações calorosas eram importantes para a sensação de acolhimento e de merecimento. Por quê? Porque, e até pode conversar com o Higgins, e pode até vir a ser uma sequência desse trabalho, mas o que é importante? A gente entendeu na Qualy que pessoas autossuficientes, elas não estão nem aí para as trocas. Pega um colega qualquer lá da FEA, pega um, e ele chega, não conversa com ninguém, ele vai, faz o dele e produz os papers dele, não convida ninguém para poder vivenciar, mas produz, ele participa dos congressos e ele percebe valor porque ele encontrou nas dimensões tangíveis e do serviço propriamente dito o valor. Então, ele dá pouca importância para as trocas. O negócio dele é ele com ele mesmo e produção. Vamos pegar agora uma academia, aquela pessoa que chega com fone de ouvido, sequer dá atenção para as pessoas que estão lá em volta, não está no radar dele essas trocas. Então, ele tem baixa necessidade de trocas, de relações calorosas, é mais autossuficiente, ele tem uma sensação de autoeficácia maior, ele vai e resolve. Então, eu estou só exemplificando porque a gente identifica perfis parecidos. E o nosso objetivo aqui era até mesmo poder controlar e dizendo o seguinte, olha, as pessoas que têm que têm mais necessidade de relações calorosas, elas vão dar maior importância. Trazendo isso para o corporativo, eu não medi isso em RH, mas em serviços, talvez, quando a pessoa se matricula na faculdade, numa escola de negócios, numa escola de idioma ou numa academia, se tiver uma escala, pode ser essa que a gente propõe e a pessoa responde, então é possível a partir dali entender, essa pessoa demanda de maior acolhimento e processos de hospitalidade, efetividade, essa daqui ela demanda menos. Então, a partir daí, construir estratégias para melhor servir em focos diferentes, melhor. Ou indo para a digitalização, a pessoa no aplicativo vai e responde algumas coisas, a partir daí o próprio aplicativo já começa a fazer abordagens diferentes. Por exemplo, quando a pessoa se inscreve naquele curso e ele responde, ele tem maior necessidade de relações calorosas, merecimento é importante, contatos ou pushes dizendo que bom que você se matriculou na nossa escola, você merece fazer parte, é muito bacana você estar conosco. A outra é mais autossuficiente, é mais resultadista, então um conteúdo mais resultadista para ela. Era esse o ponto mesmo que eu estava querendo chegar, justamente da empresa poder depois se posicionar de acordo com o tipo de mensagens e campanhas, enfim, parte de marketing que ela poderia fazer a partir desses dois perfis. Muito bom. Obrigada, viu, Cris? Obrigado a você, minha amiga. Mas alguém gostaria de fazer? A gente está com tempo sobrando na sessão, então a gente está aproveitando para permitir, né, um diálogo e um debate mais profundo, mais próximo, porque a gente está sem um dos participantes aqui na sessão. O próximo seria a Núbia, né? Professor Andresa, Juliana, gostaria de fazer algum comentário? Eu queria só fazer uma pergunta, uma curiosidade. Quanto que ele chegou na saturação, no primeiro artigo, em relação a 50 entrevistados? Assim, é uma questão mais metodológica. Assim, como foi que ele, não, vou fazer 50, decidiu assim, ou chegou na saturação? Uma curiosidade em relação a essa quantidade de pessoas. Era uma meta... Veja, eu sou orientado pelo professor Mazon. Não sei se todos estão familiarizados com o professor Mazon. Eu recomendo dar um scholar no professor Mazon, e aí a gente vai entender. O professor Andresa, que conhece até por ser colega do professor Mazon, a Lígia conhece até por ser orientanda do Mazon. Não é brincadeira, não, gente. É um nível de aprofundamentos muito intensos.
Então, a gente tinha a meta dos 50, eu confesso que em algumas dimensões a gente foi saturando, eu não quantifiquei em que momento saturou, porque a gente tinha a meta dos 50, mas algumas coisas surgiram, por exemplo, na hora que fui entrevistar a turma do Norte, e foi muito interessante, porque a gente analisou por regiões também, né, para a tese. Então, até porque o artigo ele tem uma limitação aí, eram 16 páginas, a gente tinha que condensar um pouco as entregas. A tese eu pude extrapolar um pouco mais. Então, saturou razoavelmente rápido algumas dimensões, por exemplo, a autossuficiência quanto mais autossuficiência, menor importância dava para essas trocas, para essas relações. Eu venho cá e faço o meu. Isso foi aparecendo muito rápido. Agora, a questão das panelas, que eles deram nome de panela, por isso a fenomenologia permite que as pessoas deem nome para as coisas, né? Então, eles foram trazendo esse nome de panela, tanto é que depois eu coloco esse nome panela, né? Eu permiti que eles dessem nome. Então, a questão da panela também surgiu de uma certa maneira rápida, mas o sentimento de exclusão e, a partir daí, de não ser merecedor, e também da baixa autoeficácia, como a pessoa se sentindo frágil, fragilizada e até mesmo incapaz, isso demorou um pouco. Até para mim mesmo, enquanto pesquisador, permitir deixar essas coisas fluírem é um exercício muito interessante, apesar de eu já ter publicado algumas coisas, né, qualitativamente também, mas a saturação em algumas dimensões vieram rápidas, em outras demoraram, até eu mesmo, porque eu acho que eu peguei um negócio que nas próximas eu comecei a puxar dali um pouco mais. É muito rica a quali, né, gente? Ela vai te dando ali vontade. Se eu pudesse, eu falava com mais pessoas, honestamente. Mas eu acho que 50 é bom. Pelo amor de Deus, me peça mais. Foi ótimo, excelente, né? Eu não tinha visto, assim, com essa quantidade de pessoas, assim. A maioria faz com 20, no máximo estourando 30, né? Até para transcrever, né? Mas eu contratei um laboratório, aliás, quem quiser, eu recomendo, veja o que é a lealdade, né? Minha intenção de recomendação. Então, a turma lá, Nicole. Tá certo. Depois você escreve no chat, então, esse pessoal que trabalhou para você, Christian. Professor Andrés, por favor. Eu ia falar que o Christian trabalhou muito no Datafé, a gente discutiu já várias vezes sobre esse trabalho que ele está apresentando, né? Então, a minha pergunta é sempre suspeita, porque sou praticamente um colaborador aí, né, Christian? Com muita honra. Mas acho que podemos... eu estou aqui atrás do contato do aluno que está faltando, que é o Yuri, que é apresentar o terceiro paper. Vou ver se eu consigo falar com ele para ver se ele está tendo alguma dificuldade para entrar na sala. E já vamos ver se a gente resgata ele. Então, podemos dar continuidade, né, professora Georgia? Botar o da Núbia. Só um momento. Olá, eu vou apresentar o trabalho intitulado Consumo Slowbeer, proposição de uma escala de mensuração. O trabalho é elaborado por mim, no Costa de Almeida Braga, da UFC, pelos professores Áureo Lúcio Leocádio da Silva, Francisco Vicente Salles Melo, ambos da UFC, e o professor Rodrigo Ladeira, da UFBA. Então, o consumo slow beauty se trata do consumo de cosméticos orgânicos, naturais e veganos, sendo considerado uma antítese do mundo acelerado da indústria da beleza. O consumo slow beauty cresceu consideravelmente nas últimas décadas. Isso ocorreu principalmente porque os consumidores têm se importado mais com o meio ambiente, além dos benefícios em relação à saúde e o bem-estar. Diversas pesquisas investigaram algumas práticas, intenções e atitudes de consumo desse tipo de cosméticos, mas não se sabe como mensurar o comportamento dos consumidores. Lacuna que essa pesquisa pretende preencher com a seguinte questão de pesquisa:
Como se mensura o consumo Slow Beauty, né? O objetivo geral, propor e validar uma escala para a mensuração do consumo Slow Beauty. Objetivos específicos, desenvolver itens para a mensuração do consumo Slow Beauty a partir da literatura. Realizar a validação do conteúdo dos itens identificados. Aplicar e validar a escala psicometricamente. E para tal, abordamos a questão da intenção e atitude de compra Slow Beauty. A intenção é uma indicação da prontidão de uma pessoa de realizar um determinado comportamento, né? E aí serve para capturar os fatores motivacionais que influenciam esse comportamento. A atitude envolve uma avaliação sucinta de um objeto psicológico adquirido em dimensões como características do tipo bom e mal, prejudicial e benéfico, né? O Slow Beauty, ele é abordado por 3 tipos de cosméticos. Cosméticos orgânicos, e a sua composição deve ser pelo menos 95% da formulação com componentes orgânicos. Os cosméticos naturais, que os produtos devem conter um mínimo de 95% de todos os ingredientes, incluindo água de origem natural. E os cosméticos veganos, que são aqueles que não realizam testes em animais e nas composições não têm produtos, né, de origem animal. E aí nós fizemos um levantamento na literatura, base nas pesquisas já abordadas nesses tipos de cosméticos, e aí sugerimos 5 construtos, né? Os construtos: atitude, consumo, saúde, atributos percebidos, grupos de referência, bem-estar, autenticidade e localismo. Cada construto aborda os seguintes aspectos, né? E aí, essa pesquisa se trata de uma pesquisa quantitativa, onde a análise usada através de técnicas estatísticas é do tipo descritiva, porque tem como objetivo a descrição de um fenômeno onde há exposição clara de problemas. Esse estudo também teve um corte transversal, ou seja, ocorreu em determinado período de tempo, né? E para o desenvolvimento da escala, obtivemos como suporte o trabalho de Evers, Netmeier, Herr, Vieira e o passo a passo sugerido por Costa. Né? E aí o primeiro passo foi a elaboração do domínio do construto, né? Então nós fizemos uma realização, uma extensa revisão de literatura, baixamos 120 artigos e 50 artigos foram utilizados. O segundo passo foi a geração de itens e validade de face do conteúdo. Então, nós geramos 38 itens e enviamos para 5 especialistas doutores na área para avaliação. O terceiro passo foi a decisão sobre as respostas. No caso, a escolha da escala, que foi do tipo Likert, e o número de pontos, que foi de 7 pontos. O quarto passo envolve, de fato, a construção do instrumento de pesquisa. O quinto passo é a primeira atividade de amostragem, né? Então, foi o planejamento, onde nós pegamos os 38 itens elaborados e multiplicamos por 5, teria que ser no mínimo 190 observações. O sexto passo foi o procedimento de limpeza da escala, nós adquirimos 326 observações e realizamos a análise fatorial exploratória. O sétimo passo é os trabalhos de campos adicionais, onde poderia se excluir algum item caso seja necessário. O oitavo passo é o procedimento adicional, onde nós realizamos a análise fatorial confirmatória. Nono passo é análise de validade e confiabilidade da escala final. O 10º passo é desenvolvimento de normas e recomendações. Né? E aí, após feito o pré-teste, em 40 indivíduos, não foi necessária a exclusão de nenhum item. Foram 2 meses, né, de coleta de dados e obtivemos 326 observações, né, a maioria do público feminino, idade entre 28 e 38 anos, a maioria com graduação completa, a maioria de servidores públicos com renda de 2 a 4 salário mínimo. A maioria de residentes de São Paulo, né? E aí nós utilizamos os seguintes critérios para a análise fatorial exploratória. Aí nós realizamos a análise fatorial exploratória, né, que deu um bom poder de explicação, KMO também positivo, né, esfericidade de Bartlett também deu significativo. Aí nós encontramos os seguintes fatores, né, a percepção com 2 construtos, atitudes de consumo, saúde, localismo, referência, autenticidade, né? As comunalidades também deram positivas, né? E o alfa de Convert também deu significativo. E aqui nós temos o modelo final da escala Slow Beauty, né? Com 7 itens. E aqui nós realizamos a análise fatorial confirmatória, né, para avaliar a plausibilidade da estrutura para a escala Slow Beauty. Foi utilizado o software JASP, né, e para interpretação utilizamos as recomendações de Brown, Herr, de Stefano, né, e o método utilizado de estimação foi dos mínimos quadrados ponderados na diagonal com correção robusta. E aí nós percebemos que os índices de ajuste da análise fatorial confirmatória deu todos positivos, né, e acima dos valores de referência, como o Q quadrado, os graus de liberdade, o CFI, TLI, o RMCIA, o SRMR, deu todos positivos. E aí as cargas também da análise fatorial confirmatória foram todas positivas.
E aí, um dos maiores achados, de fato, foi a identificação do construto localismo. As pessoas estão realmente comprando de pessoas dos locais onde residem, né? Outro achado é o construto autenticidade. Então, muitas pessoas estão produzindo próprios cosméticos. Muitos autores abordam essa questão da produção, né? O que devem conter na produção. É um construto de referência importantíssimo, né? As pessoas são, de fato, suscetíveis à opinião de amigos e familiares. As atitudes de consumo envolvem a premissa de que os cosméticos sustentáveis são melhores e mais seguros se compararmos aos homólogos tradicionais, né? As mídias são extremamente significativas no consumo dos cosméticos sustentáveis, por ser considerada uma fonte de informação. O construto de saúde se destaca naturalmente na importância da vida dos consumidores. Muitos autores até consideram que a transição para esse tipo de cosmético é a questão da saúde, né? O construto bem-estar aqui envolve a questão do valor hedônico, né, que é extremamente representativo, né, para esse construto. Então, essa pesquisa é uma das primeiras tentativas de investigar os construtos subjacentes ao consumo slow beauty através do desenvolvimento de escala. Revelou algumas contribuições teórico-metodológicas, né, que é guia para futuros estudos que objetivem desenvolver e validar novos construtos, fornece várias implicações gerenciais significativas para melhorar o comportamento de compra desses produtos, insights para as marcas desse tipo de cosmético que objetivo compreender os padrões de compra, insights para os formuladores de políticas públicas, algumas limitações, né? Dificuldade de encontrar sujeitos consumidores desses cosméticos, dificuldade de acesso à literatura relacionada ao tema, dificuldade de localizar sujeitos em diversos estados do Brasil, tendo a maior concentração em São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Então, pesquisas futuras podem abordar a compreensão do comportamento de consumo slow beauty nos grupos de LGBTQIA+, revisar a aplicação da escala em outros países, né? Também deve considerar desenhos longitudinais para determinadas relações propostas nesse estudo e realizar também uma pesquisa apenas com o público masculino. Então, nós temos aqui algumas referências utilizadas e obrigada. Teve que correr, né, Núbia, na apresentação. Foi, eu Dá para tentei perceber muitas no vezes para vídeo. conseguir chegar nos 8 minutos, aí ficou aquela coisa. A gravação desses vídeos é um case à parte para o SEMEAD. Todo mundo sofre, né? Tem uma aluna que falou para mim que gravou 10 para poder fazer o upload de um. Foi por aí. Mas que bom, né? Que a gente tem esse espaço aqui para, né, relaxar um pouco e poder falar melhor, né, sobre o trabalho de uma forma mais tranquila. O vídeo consegue dar um panorama geral. Mas, Núbia, assim, esse trabalho também é fruto de uma discussão de pesquisa maior, né? Sim, da dissertação. Ah, Foi legal. oriundo da dissertação do mestrado, que o trabalho foi 150 e tantas páginas, com muitas tabelas, eu não consegui colocar nem... Tive que Ai, que sintetizar ao bom. máximo, não coloquei tudo que deveria, não tinha espaço. Perfeito. Parabéns, né, por ter escolhido esse tema de pesquisa, né? Acho que sempre as discussões de sustentabilidade, meio ambiente, e esse estilo de consumo, né, cada vez mais em voga, cada vez mais, né, tanto a parte, porque na verdade o teu trabalho, ele se encaixa, né, ele se localiza aí no estilo de consumo slow, né, dentro do movimento slow, que aí você tem o slow food, né, slow fashion, a moda slow fashion, ou seja, vários outros, né, comportamentos, né, de consumo que são adquiridos, né, e assumidos por esse consumidor que adota realmente, que antes desse comportamento, ele adota ali um estilo de vida motivado por crenças, valores e até mesmo aspectos ideológicos, né? E aí eu fiquei pensando em relação a isso, assim, onde se localiza o slow beauty nessa dimensão mais sistêmica, sabe? Quer dizer, o consumidor, ele começa a se preocupar com a sua saúde, ele tem um envolvimento ali com aspectos de crenças ideológicos, sabe? E aí ele vai adquirindo um estilo de vida que promove, né, a busca de várias atitudes e comportamentos que passam pelo consumo de alimentos, passa pelo consumo de moda, ou seja, eu estou agora, inclusive, orientando uma aluna que a gente está trabalhando com o consumo de moda sustentável, né, a partir do slow fashion e também de economia circular e consumo consciente, e até chegar, vamos dizer assim, no consumo dos próprios produtos, né, de maquiagem, higiene pessoal, nessa perspectiva, né? Eu não sei
se a gente consegue falar alguma coisa sobre isso, se assumir o Slow Beauty seria um passo seguinte, sabe? Que inicia com toda uma trajetória que o consumidor vai formando, sabe? E criando a respeito desse estilo de vida saudável. Esse é um ponto que me chamou a atenção. Um outro ponto foi correlacionar os aspectos sociodemográficos do público participante da pesquisa em relação à adoção. No vídeo você mostra muito rápido, mas tem uma variável ali, quer dizer, a gente tem uma variável feminina, dos salários mínimos foi o que me chamou a atenção, mas todos são pessoas que têm ali uma graduação, né? Um nível de escolaridade A mais maioria elevado, é isso, foi. Foi uma que tem uma relação, relação com o comportamento, né, desse tipo de público, né, que assume isso. sim, Porque porque, desculpa, pode falar, Não, pode concluir. eu vou terminar. Porque, assim, considerando, né, assim, as questões sociodemográficas e socioeconômicas do nosso país, esse tipo de todos os produtos relacionados a esse segmento, vamos dizer assim, realmente acabam sendo um pouco mais caros, né? E aí eu fico pensando, né, quem tem acesso, né, quem pode praticar esse estilo, né? Eu não sei se você gostaria que você comentasse as duas questões aí. Sim, os consumidores desse tipo de produto, por ser um pouco mais caro, são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que têm um conhecimento melhor, uma instrução maior, né? Essa pesquisa, ela foi oriunda de um artigo Quali, que eu fiz, uma disciplina, e aí eu descobri alguns elementos, né, que as pessoas estão produzindo o próprio cosmético, inclusive ampliou muito na pandemia, as pessoas plantavam e compravam glicerina e produtos e começava a produzir e fazer. E aí a motivação inicial é a questão da saúde, de fato. E aí vem a sustentabilidade, vem outros quesitos, né? Então a motivação maior é a saúde, né? E aí esses consumidores, de fato, são pessoas que já vinham em transição para um estilo de vida minimalista, de um estilo de vida, sabe, menos consumista, adotando aquele modelo mais enxuto, né? E aí são pessoas, de fato, que fizeram essa transição e que estão fazendo essa transição, né? E aí, em relação à alimentação, também é o slow fashion, né? Então, o slow beauty um movimento recente, comparado com o slow fashion, o slow food, né? É um movimento recente e, assim, tende a ampliar muito por conta de todos esses aspectos, né, dessas discussões de sustentabilidade, mas ainda precisa de muitas políticas para inserção, por conta de realmente de valores, né, de uso e todos esses aspectos, que ainda não é totalmente difundido socialmente, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu consegui esclarecer. Sim, não, na verdade é uma discussão mesmo, né? Assim, interessante, né, de se pensar. E se você observou no artigo Quali que as pessoas estavam produzindo, né, os seus Sim, próprios, poderia até fazer uma discussão a partir dos prosumers, né, dos pois é. consumidores que... Incrível. Alguns respondentes diziam que não, ainda assim não confiavam nas marcas. Tipo assim, não acredito ainda 100%. Então eu vou lá, eu compro a minha pedra de sal, eu compro a minha glicerina e eu faço o meu desodorante, eu planto a minha babosa, eu compro a glicerina, eu compro as bases, faço o meu shampoo de babosa, eu faço o meu desodorante, eu faço o meu sabonete em barra, né? E ainda oriundo desse artigo qualitativo, muitas pessoas que começaram a produzir para usar começaram a empreender, a vender, sabe? Porque até um certo limite, essas pessoas elas podiam vender, né? Em escala de produção caseira, né? Então elas podiam vender. Então foram descobertas muito interessantes, né? E as pessoas que adquiriam de estabelecimentos procuravam comprar de estabelecimentos locais, dando apoio à economia local, né? E aí, todos esses elementos, né, deu ideia de fazer uma escala, porque realmente não tinha que abordasse, de fato, esse construto em todos esses aspectos, né? E Não, aí excelente o foi seu muito trabalho, interessante, é assim, um tema que eu gosto muito de trabalhar, e que que eu venho bom, desde a graduação trabalhando com essa temática. que bom, parabéns. Acho que a Lígia, não sei se a Irlane gostaria também de conduzir o debate também.
Podem ficar à vontade. Parabéns, Núbia, pelo teu artigo, muito Obrigada. legal, super relevante, né, esse tema aí da questão do slow, né, em vários mercados. Mas enquanto se apresentava, eu fiquei pensando, né, quanto que é emocional, né, essa tendência, né, esse construto que você estava abordando. Porque, assim, ao mesmo tempo que as pessoas buscam, né, em vários mercados, a questão de dar uma preferência para a localidade, esses aspectos de saúde, como você bem colocou na tua fala anterior, poxa, e a questão, né, a gente fala de saúde, mas a gente está comprando de pessoas, muitas vezes, aqui no próprio condomínio, na cidade, que muitas vezes não tem nem certificações, né? Então, quando a gente fala de Sim. saúde, é um contrassenso. Você vê como o negócio é emocional, né? A pessoa deixa de pensar, né? Deixa de racionalizar, que isso também pode ter um efeito que pode ser justamente ao contrário, né? Do que essa questão de saúde. Eu não sei se isso apareceu ou não nas suas pesquisas, enfim. Mas enquanto você falava, me surgiu, né? Eu falei, é um contrassenso, porque existe a Anvisa, existe toda essa questão de regulação, né, com restaurantes, com empresas, indústrias farmacêuticas, cosméticas, e isso está completamente alto. E mesmo assim, né, claro, uma questão de produção também, do próprio marketing de nicho, esses produtos são mais caros, né? Eu não sei, é mais assim, estou pensando alto, queria que Pois é. vocês, né, É. contribuíssem. Pronto. Nas pesquisas, algumas pessoas que começaram a produzir para vender, umas eram químicas, já formadas em químicas, ou quando não era, contratava alguém da área para manipular, para fazer todo aquele procedimento correto. As outras pessoas que adquiriam, eles procuravam de empresas locais que fossem registradas. Por exemplo, aqui em Fortaleza, tem várias empresas pequenas que são registradas e que, inclusive, as proprietárias são químicas, são engenheiras químicas que produzem, né? E aí são engenheiras químicas com empresas pequenas, que só empregam mulheres, que só fazem toda aquela economia, né? Aquele movimento sustentável. Então, assim, em geral, o que eu percebi nas pesquisas não foi nada muito clandestino, sabe? Foram elementos que eram regularizados. Ainda que pequeno, ainda que em uma certa limitação é permitido não ter, mas todas eram. Inclusive, elas tinham formação. Eu sempre perguntava, sabe? No caso, quando foi na pesquisa Quali que originou essa questão. E aí você tinha. Não, eu sou engenheira química, então eu comecei a produzir para mim mesmo por conta de uma alergia, e aí eu vi que era um bom negócio, e aí fui ampliando para isso. Pronto. Christian, Deu pode certo. falar. Bom, parabenizando também a colega e agradecendo a possibilidade de fazer algumas perguntas. Parabéns mesmo, é um tema que me encanta. E eu fiquei imaginando o senhor Luiz Seabra, quando ele começou a Natura lá, sei lá, 40 e tantos anos atrás, 50 anos atrás, o que fez ele empreender. E aí fiquei com uma super dúvida, se vocês chegaram a controlar esse fenômeno, se vocês levantaram esse fenômeno que é a consciência ecológica. Será que esse empreendedor de Slow Beauty ele tem uma consciência ecológica diferente? Ou se vocês mediram a consciência ecológica? Eu não quero garantir nenhuma citação, mas eu acabei de colocar no chat agora um artigo que a gente publicou sobre consciência ecológica, que tem uma escala que não é nossa, que a gente publicou na RAUSP, e a gente tentava ver a consciência ecológica e comportamentos, e consumos, etc. Então, medir a consciência ecológica desse empreendedor para poder ver se esse é o empreendedor ESG do momento. Será que esse é o cara? Será que essa é a mulher que tá empreendendo? E, obviamente, também... E aí, aquilo que a Lígia trazia agora, o quanto as pessoas realmente confiam nessas marcas ditas slow beauty, slow fashion, selos verdes, porque a confiança desses produtos ela é central para a compra, porque apesar de algum selo, ou pode ser greenwashing, né? Pode ser papinho furado. E aí um outro elemento que a Lígia também trouxe, a Núbia também trouxe, que foi essa coisa de local brand. Ou seja, será que tem um attachment? Será que tem algum tipo de
desejo de que as coisas locais prosperem, até por conta da pandemia? Será que, entendo esse fenômeno que parece que teve mesmo de maior comprometimento com a sua comunidade, será que isso impactou no desejo de comprar daquela pessoa que, eu nem sei se tem um certificado, se é química mesmo, etc., mas como é da região, como eu conheço, como professa os mesmos valores que eu, e aí vem a questão de territorialidade e ancestralidade, né? Será que esse elemento de territorialidade é importante? Aí beber muito de local brand, de place brand, né? Mas eu achei muito bacana e dá muito pano para manga, viu? E aí muito rico também. Medir a consciência, a consciência em relação se é baixa, se é média, se é alta, nesse sentido a gente não mediu. Todos eles declaravam ter consciência ecológica de que um dos motivos era, de fato, a questão da sustentabilidade. No entanto, que as embalagens tinham que ser biodegradáveis, para não ter a questão de jogar fora. Alguns compravam produtos, shampoo em barra, não sei se vocês conhecem, shampoo em barra, que o papelzinho do shampoo, ele desmanchava e colocava no vasinho de planta, sabe? Para não ter nenhum tipo de embalagem. Então, assim, medir de fato nesses níveis, nós não medimos, mas já é uma coisa que eu tenho aqui anotado para fazer, né? E em relação ao local, bom, de fato, as pessoas que eu consegui entrevistar, que no caso da pesquisa qualitativa foram 12 pessoas, né, só, mas elas declararam que essas pessoas eram registradas, que eram pessoas que trabalhavam na área, que tinham registro, que eram químicas, né? Todas eu perguntava justamente para saber se de fato alguém ali vai, eu invento de fazer qualquer coisa e vou vender e pronto. Não. Né? Então elas declaravam assim. E muitas delas não confiavam, por isso que elas produziam o próprio produto. Então elas compravam glicerina, compravam as bases e produziam o próprio shampoo. E produziam o próprio desodorante, o próprio sabonete. Teve um em especial que ela disse que fazia tudo dela. Ela fazia o desodorante, ela fazia o shampoo, ela fazia o sabonete, ela não comprava nada fora. Justamente por não acreditar muito nessas marcas, né? Tem muitas Então, foi dessa páginas no forma. Instagram. Está tendo um delay? Foi impressão minha ou... A gente escuta bem, professor. Acho que teve um delay entre o que a Núbia falava e... Você terminou, Núbia, seu raciocínio? Sim. Então, acho que foi somente para mim, desculpa. Eu acompanho muitas páginas, né, do Instagram que falam discutem essas temáticas que a Núbia está falando, e tem muitas receitas que são compartilhadas nos grupos, né, no Instagram, e realmente, assim, para que a pessoa não se torne, vamos dizer assim, um empreendedor, né, mas que faça para o seu próprio consumo, né. E aí, inclusive, tem uma discussão muito grande em relação aos desodorantes por conta do alumínio, né, que realmente está contaminando, né, uma grande parcela da população está com índices de metais pesados muito elevados, né, no sangue, e isso tem sido uma preocupação da medicina integrativa e sistêmica, e também das tinturas de cabelo, né, que também tem um alto índice de chumbo, né. Aliás, as maquiagens de uma forma geral, né, de uma forma geral tem isso também. Então, assim, é uma discussão que tem crescido nas redes sociais, pelo menos nas páginas e perfis que eu acompanho. Então, realmente, Núbia, eu acho que você tem aí, não sei se você pretende, né, dar continuidade com o doutorado, mas eu diria que você tem um tema de pesquisa bem interessante, viu, para explorar, porque é um mercado que tem crescido mesmo. Professor Andrés? Eu fiquei curioso com uma coisa, porque acho que falou muito das razões que levam as pessoas a comprar, né? Você falou de autenticidade, localismo, etc. O que eu fiquei curioso é com o outro lado, né? Quais seriam os benefícios que a pessoa enxerga nisso, né? Na autoimagem, se sente mais segura. Então, como é que seria esse outro lado? Sim, se sentem mais empoderadas por estarem da forma mais natural possível.
né? Você, por exemplo, aceitar o seu fio branco sem pintar o cabelo, e você usar aquela maquiagem sem ser superprodução, e você usar cosméticos de forma natural, então ela se sentir bem, se sentir à vontade, ela se sente totalmente empoderada e cheia de si, né? O que valorizando o meio ambiente, e principalmente a sua saúde, né? Então, assim, em relação a essa valorização, elas se sentem muito bem. Todas elas, inclusive os homens que eu entrevistei, porque foi uma surpresa também, né? Os homens estavam nesse meio, né? E os respondentes homens também dessa pesquisa, né? Também se sentem da mesma forma. Então, é uma supervalorização de si mesma, né? Não tem aquela questão a vaidade, né? De influenciar, não é mais superior ao impacto da saúde, ao impacto do meio ambiente. Muito legal, muito bom. Acho que é uma pesquisa bem interessante, né? Obrigada. Professora Lígia, aí só para dizer que tem várias páginas discutindo a aplicação da rena, tá? Que é um elemento 100% natural, né? E antigamente a gente tinha um problema com a rena que era somente de uma cor, e agora você tem rena de várias cores, né? Então, só... Professora, obrigada, eu não sabia disso. Para mim, a rena era só a preta e tinha muito contaminante também. Para mim é uma novidade, bom antigamente era saber. só a preta e a vermelha, na verdade, também, Uhum, que era a uhum, cor natural, né? Mas hoje uhum. já tem a rena de vários tons, inclusive de loiro, dourado. Olha, É, vou atrás. tem até uma Obrigada. página no Instagram que eles explicam como aplica, enfim, o que a gente observa no final das contas, sabe, é um movimento realmente, né, de uma preocupação maior com a saúde, né, e a gente Sim, percebe que isso é sistemático e integrativo, porque circula pelas várias áreas, né, quer dizer, não adianta só eu adotar um estilo de alimentação saudável, sim. mas utilizar, né, toda uma questão Produtos. Uhum. produtos que vão fazer mal, me contaminar de todo jeito, né? Então, acho que é bem interessante. É um mercado que realmente está crescendo e que merece uma atenção. É É isso aí. muito legal, adorei a sessão. A Irlane gostaria de fazer uma contribuição, Irlane. Obrigada pelo comentário. Pois é, parabenizar, né? O tema bastante relevante, a gente sabe que vem crescendo muito. Eu mesmo, meus estudos são voltados para bem-estar, justamente para produtos naturais. E aí os seus inclui dentro do meu, né? Eu sempre, quando eu estudo, aí eu senti falta realmente, que só tem na parte de referência voltada para estudar o comportamento, voltado para a sustentabilidade. Você só colocou um tópicozinho lá, né? Aí eu senti falta de colher mais dados voltados para a sustentabilidade, já que esses produtos são produtos naturais, são produtos que as pessoas buscam muito. Então, focar também um pouquinho nesse lado, né? No comportamento, vi que tem saúde, que muitas das pessoas realmente consomem por saúde, mas outras consomem por outros motivos, né? Bem-estar, outros consomem porque dizem, né? Às vezes nem sempre é porque querem ajudar a natureza, em busca da sustentabilidade. Então, eu só senti falta dessa parte dentro da escala, né, de pesquisar mais sobre a sustentabilidade. Mas um tema altamente relevante, principalmente para os estudos atuais. Tem até estudos que as pessoas nem querem os produtos naturais. É low pool, no look, não usa de jeito nenhum, não usa nada. Lava o cabelo só, não sei nem com quê. Tenho que me aprofundar mais sobre esses estudos, né? Mas parabéns, viu? E o Yuri acabou de entrar, né? Aí a gente, para terminar o nosso tempinho, aí eu queria só informar que eu coloquei 2 links, que aí tem uma sala de network, quando terminar, vocês podem entrar, e eu queria também que vocês preenchessem no outro link a avaliação, tá? Tá os 2 links aqui, eu vou colocar novamente, porque o Yuri acabou de entrar, e aí eu vou passar agora o vídeo do Yuri. Bom dia. Nossa, peço mil desculpas pelo. Nossa, confusão completa. Jurava que a reunião seria. Não, então, me programei completamente errado, mas agradeço muito pela vez que já estou aqui. Peço desculpas de verdade.
Olá, me chamo Yuri Enes e apresentarei sobre o papel da experiência de consumo no marketing de relacionamento, uma revisão de literatura e agenda de pesquisa. A experiência de consumo adquiriu uma ampla presença no cotidiano das organizações, representando uma das prioridades atuais para o desenvolvimento de estratégias devido ao seu potencial de aplicação, enquanto fonte de oportunidades. Além disso, organizações passaram a dar maior foco na ampla variedade de pontos de contato, uma vez que esse oferecimento de experiências bem-sucedidas levava a relacionamentos mais fortes com os consumidores. Isso nos traz ao seguinte problema de pesquisa: quais as relações existentes entre o marketing de relacionamento e a experiência de consumo? De modo a responder a este questionamento, o objetivo geral deste estudo é explorar as interconexões e influências entre o marketing de relacionamento e a experiência de consumo. O marketing de relacionamento surgiu enquanto uma transição de um paradigma que focava na transação para uma ênfase no desenvolvimento de relacionamentos, que visava a retenção e a lealdade de clientes. Enquanto isso, o CRM envolve um processo de posicionamento estratégico das organizações, não se limitando apenas a uma ferramenta tecnológica, porém representando uma abordagem que integra o marketing de relacionamento das organizações e também suas referidas práticas de mercado. Por outro lado, a experiência de consumo envolve diversos aspectos do consumidor, dentre eles o cognitivo, afetivo, emocional, social e físico, e as suas respectivas interações com as organizações envolvidas, representando assim um construto holístico. Nesse sentido, experiências são utilizadas enquanto cocriação de valor, de modo a fornecer maior responsabilidade e também uma força ao papel dos consumidores. Para esta revisão de literatura, utilizou-se o protocolo de Cronin et al., em que se inicia pela formulação do problema, seguido pela seleção dos critérios de inclusão e exclusão, no qual se optou pelas bases de dados Scopus e Web of Science, cuja coleta ocorreu em março de 2022. Por meio desta string, obtiveram-se artigos em língua inglesa também publicados em periódicos, totalizando o inicial de 142 artigos. Em seguida, buscou-se pela qualidade, em que apenas artigos que estivessem em periódicos indexados ao JCR ou SciScore foram considerados. Em seguida, priorizou-se pela relevância, cujos artigos foram analisados em relação a seus títulos, resumos e palavras-chave, de modo que somente artigos que contemplassem a experiência de consumo e o marketing de relacionamento enquanto temáticas centrais foram considerados. O mesmo critério foi utilizado para a elegibilidade, cuja leitura integral dos artigos foi realizada. E, ao final, o corpus foi de 60 artigos. A partir destes artigos, realizou-se a análise dos dados por meio do software SciMatch Voice Viewer e do pacote Bibliometrics, da linguagem R, bem como a leitura integral dos artigos. Não houve recorte temporal para a amostra, de modo que se percebe que o primeiro artigo publicado foi em 2000, com uma tendência crescente de publicações, com destaque para 2021, a maior quantidade dentre todos os anos de publicação. O software SciMatch permite o desenvolvimento de diagramas estratégicos que representam a evolução do campo científico de modo visual, e cada quadrante do diagrama possui uma classificação distinta, desde temas isolados até tópicos básicos transversais e temas motores. No primeiro período, percebeu-se o CRM enquanto interseção entre temas motores e temas básicos, e destaca-se a necessidade de uma abordagem holística nas pesquisas em relação ao sucesso de estratégias do CRM, contando com sua integração aos demais processos e aspectos das organizações. A partir de 2005, percebeu-se a introdução do marketing de relacionamento enquanto temática de caráter motor e transversal, enquanto a experiência de consumo apresentava um aspecto motor especializado. Por sua vez, o período de 2010 e 2014 compreendeu uma maior ênfase no consumidor, de modo que o relacionamento teve uma temática central e especializada, enquanto a experiência de consumo passou a quadrantes temáticas emergentes ou declinantes. E é notória a elevada centralidade e densidade de discussões sobre o CRM, que foi o tema motor desse período. Assim, aborda-se que a experiência do consumo intensifica relacionamentos, o engajamento e o próprio sucesso do CRM. E esta experiência é promovida pela presença de múltiplos pontos de contato, qualidade do serviço prestado e também dos processos envolvidos em sua aplicação. Já o quarto período abrange a experiência com a marca e o relacionamento com consumidores em seus temas emergentes ou declinantes, de modo que o CRM permaneceu enquanto temática motora neste período, bem como o marketing de relacionamento. Em relação ao último período, de 2020 e 2022, apresentou-se a maior diversidade de temas presentes nos quadrantes em todos os períodos, com uma ampla presença do uso de redes sociais, bem como a conquista de espaço pelos serviços bancários, tema especializado, além também do Customer e Brand Equity. Dentre os artigos da amostra final, 30% eram teóricos e 60% eram artigos teórico-empíricos.
dos quais 47% eram quantitativos, 31% qualitativos e 21,4% apresentaram abordagem multimétodo. Dentre as principais técnicas de pesquisa se destacaram os experimentos, grupos focais e modelos conceituais, enquanto os principais locais de publicação foram Estados Unidos, Reino Unido e Índia, e os principais setores de aplicação foram o setor bancário e o varejo. Esta é a análise de concorrência de palavras-chave realizada pelo VoiceViewer. Por meio dessa análise, permitiu-se a identificação de 8 clusters. O primeiro deles tratou especificamente sobre satisfação, lealdade e comprometimento, aspectos centrais do marketing de relacionamento referentes a também experiência de consumo. O segundo cluster tratou da lógica dominante de serviço e da cocriação de valor, enquanto o terceiro cluster tratou do foco no setor financeiro, enquanto o quarto abordou principalmente a jornada do consumidor. Outra temática central se mostrou presente no varejo e no comércio eletrônico, no cluster 5, seguido pelo engajamento e a presença das redes sociais enquanto estratégias de experiência e relacionamento, no cluster 6. Por sua vez, o cluster 7 tratava do Customer Experience Management, do CRM e do Social CRM, enquanto o cluster 8 tratava principalmente do marketing de serviços e da mudança organizacional, sendo estas as principais tendências de publicação na área de experiência de consumo e do marketing de relacionamento desde o início das publicações da amostra dos artigos. Com isso, permitiu-se identificar um crescente interesse na literatura por ambos os construtos, que estão fortemente interconectados e existe um amplo potencial do uso da experiência de consumo para a promoção de relacionamentos. Quanto à agenda de pesquisa, notou-se um destaque para cuidados com o lado sombrio do marketing de relacionamento e da experiência de consumo, bem como uma ampla possibilidade de variedade de métodos de pesquisa serem utilizados futuramente. Notou-se também uma oportunidade de estudos que enfoquem no contexto da América Latina, da África e da Oceania, das quais não obtiveram grande quantidade de publicações. Notou-se também uma forte tendência do setor financeiro e ao próprio comércio online, além de uma lacuna referente ao contexto público em relação à hospitalidade e ao turismo. Em relação às principais limitações desse artigo, destaca-se a restrição de periódicos internacionais com fator de impacto, restritos à língua inglesa e das bases Web of Science e Scopus. As principais contribuições deste estudo indicam a identificação da interconexão entre o marketing de relacionamento e a experiência de consumo, bem como os principais itinerários de pesquisa e suas principais tendências nos campos científicos, segundo a literatura internacional. Estas são as referências bibliográficas e agradeço pela atenção. Caso queira conhecer mais de nosso trabalho, por favor, acesse nossas redes sociais. Muito Professora, deixa eu dar só um avisinho rápido. Como são 10 horas, a sala fecha automaticamente 10h15. Então, a gente tem, no máximo, 10 minutos aí para complementar e ajudar aí o Yuri a dar umas ideias, né, Yuri? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Pode conduzir, Erlane, o debate. Oi. Queria parabenizar pelo tema, né? A gente sabe que o estudo bibliométrico ele é bem robusto. Gostei muito do seu trabalho, do tema que você tratou, da forma como você tratou e colocou. Você usou três softwares, então ficou bem robusto. Eu senti falta de usar mais o VoiceView, né? Porque o VoiceView, ele dá, além de dar mais robustez, ele facilita até o entendimento, né? Então, eu só senti falta disso e parabéns. E vamos... eu acho que vou abrir para os outros comentar um pouco mais. Obrigado, agradeço demais. Mais uma vez, peço mil desculpas pela ausência aqui no começo da reunião. Realmente fui pego surpresa, eu jurava que ia ser amanhã, mas fico feliz de ter ainda conseguido participar. Eu concordo que o Ozier realmente ficou faltando ter mais presença dele, mas esse artigo foi fruto de uma disciplina de mestrado. Então, até por questões de espaço, eu precisei optar em o que eu colocaria no artigo. Aí, como o gráfico de análise de concorrências foi o que ficou com maior quantidade de análises a serem realizadas, foi o que eu optei por adicionar.
mas com certeza tendo mais espaço, fazendo algum reajuste também entre as análises que foram realizadas, eu pretendo sim utilizar mais do Voice Builder, porque ele é um software que permite muito. E, infelizmente, ele não integra muito facilmente bases diferentes dos corpos Web of Science, então por isso que a análise de concorrência ficou mais restrita a essa análise, porque a análise bibliográfica, ela fica muito falha, porque ele não puxa todas as referências de ambas as bases, ele fica muito restrito. Então, acabei optando também pela análise de concorrência devido a isso. Uma questão também que eu percebi nas recomendações, né, que assim, um dos grandes momentos esperados, né, de uma revisão sistemática, né, que é quando você realmente faz análise, faz o mapeamento e, a partir dali, produz, né, as contribuições do estudo, né, e os caminhos possíveis, né, para outros pesquisadores, né, que queiram trabalhar com o tema. E você traz realmente, assim, vários elementos, né, de recomendações para estudos futuros, mas eu senti falta, assim, de recomendações relacionadas ao tema, de como abordar o tema, quer dizer, o tema do trabalho com outros construtos teóricos, sabe? Eu entendi que a forma que você conduziu a revisão sistemática foi um pouco mais quantitativa, então você não abre tanto, né, uma discussão qualitativa do conteúdo, né, dos artigos avaliados, e talvez tenha sido por isso que você não faz ali recomendações, né, de discussões em relação a construtos teóricos. Não sei se foi impressão, mas foi somente isso, mas no final das contas eu achei que seu trabalho relevante, importante, né? As revisões sistemáticas têm seu papel, têm suas contribuições, é sempre bom de tempos em tempo, né? A gente produzir revisões e saber como que está o estado da arte, né? Das publicações sobre determinados temas, e acaba trazendo, assim, ideias, né? E para outros pesquisadores darem continuidade, né? E até mesmo observarem, né? Como que está aí a evolução daquele determinado tema. A Lígia gostaria também de trazer uma contribuição. Eu vou ser breve, porque a gente está aí com tempo curto, né? Temos mais um tempinho, professora, fica à vontade. Yuri, o teu tema me interessa muito, porque é o meu tema também de pesquisa, né? Eu trabalho com Customer Experience e, de fato, a gente tenta entender se esse construto ele é filhote de algo maior ou se ele só tem esse entrelaçamento com outros tantos, principalmente, né, como você bem trouxe, que com o marketing de relacionamento, que é um construto mais antigo, enfim, mas não é só com ele, tem vários outros construtos que eles interagem, né, com o Customer Experience, e realmente para a gente posicionar ele, às vezes você tem que realmente recorrer a muitos artigos e posicioná-lo bem para o seu trabalho ficar bem, com um rigor científico de qualidade. Então, parabéns nesse sentido, depois eu vou olhar teu artigo com mais cuidado, para poder, inclusive, utilizar também para os meus estudos. Mas eu queria entender, você fala assim que um aspecto que suas pesquisas trouxeram é o lado sombrio desse construto. Você pode me explicar um pouco melhor? Claro. Primeiramente, obrigado. Realmente, a experiência de consumo é um tema muito bacana, me interessa demais, e a gente realmente percebe ele relacionando com quase tudo do marketing hoje em dia, né? Ainda mais até as próprias campanhas das organizações sempre trazem experiência muito relacionadas com outros construtos, e isso fica até um pouco evidente nos próprios artigos, que eles sempre estão trazendo a experiência com outros temas diferentes. Acabou que no vídeo, por questão de tempo, não deu para explicar muito sobre o que é esse lado sombrio, mas ele é até uma questão que é abordada por Penny Frow no artigo 2017 sobre o marketing de relacionamento, e que ele se mostrou presente também em outros artigos que foram analisados desse corpus final da amostra. Basicamente, assim, quando se tem o uso das políticas de marketing de relacionamento e de experiência de consumo, principalmente no marketing de relacionamento, de modo a prejudicar o consumidor. Então, usando aqueles dados de maneira inadequada.
promovendo práticas antiéticas e muitas vezes indesejadas para os consumidores e mal vistas pelas outras organizações, mas que infelizmente acabam tomando parte no cotidiano de certas marcas por terem acesso aos dados e provocarem certos abusos do poder que o marketing de relacionamento permite. Isso também em relação à experiência de consumo. Não só em relação à questão de uso de dados, mas também por ser um consumidor frequente, assim, em algumas questões, por exemplo, de assédio e outros temas nesse sentido. Por isso que é o lado mais sombrio do marketing de relacionamento. São perspectivas que são desvios de sua finalidade real, mas que muitas vezes são utilizadas pelas organizações de maneira inadequada. E isso acaba influenciando negativamente a experiência dos consumidores e prejudicando questões de satisfação e lealdade. Mas realmente no vídeo ficou muito curto, então não deu para explicar muito sobre isso. Não, você tem toda a razão, de fato existe isso. Talvez a LGPD ela possa atenuar essa questão, mas sim, agora ficou claro para mim o que você estava querendo dizer e eu concordo. Mais alguém gostaria de... Obrigada, professora, pela contribuição, né? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Se não, a gente pode agradecer, então, né, a participação dos autores presentes, excelentes discussões, né, para iniciar aí os debates da área de marketing, comportamento consumidor, boas contribuições, trabalhos necessários, importantes, temas necessários, discussões boas que a gente vai aproveitar não somente aí na academia, né, mas também nas nossas aulas, e acredito que todos os autores aí têm condições, né, de continuar nesse caminho, nessa temática, né, nessas discussões. Gostaria de agradecer a todos a participação, as contribuições, né, foi uma ótima sessão, e esperamos que as próximas, né, também sejam relevantes como essa, e esperamos vocês nas próximas sessões. Temos aí até o dia 11, né, muita coisa para ver, a gente fica sem, né, como a gente vai escolher, que sessão a gente vai escolher participar, né. Então, de minha parte, seria isso, acho que a gente já pode finalizar. Isso, eu peço só que vocês não esqueçam de fazer as avaliações, e aí, para dar continuidade, fazer network, eu coloquei um link do lado, quem quiser continuar, né, pode clicar no link do lado. Parabéns para os autores, viu? E obrigada a todos pela participação, pela compreensão aqui do meu problema técnico no início. Tchau a todos, espero encontrar vocês aí. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. A senhora quer falar, professora? Não, tudo bem, tudo tranquilo. Tá. Obrigada, viu, De nada, obrigada, Júlia, pelo professora. apoio. Tá, obrigada. Eu que agradeço, professora, e agradeço também a Elane. Arrasou, Elane. Tá, obrigada, Júlia. Tchau, gente. De nada, gente. Tchau, tchau. Luísio, quem fala aqui é Roberto Soares, tudo bom?